Boa tarde. É com uma grande alegria que damos início a mais um episódio da série Depoimento Casa Dirce. Eu explico para o professor e filósofo Márcio Tavares do Amaral. É uma iniciativa modesta que nós temos aqui na Casa Dirce, mas muito ambiciosa. É modesta porque nós nos reunimos e gravamos um depoimento. É ambiciosa porque nós emulamos, de maneira descarada e assumidamente, o Museu da Imagem do Som. O Museu da Imagem do Som e o Som tem certamente um acervo rigorosamente indispensável para quem se interessa pela cultura e especialmente pela cultura popular brasileira. Mas nós não temos um equivalente na universidade. Nós não temos um equivalente para registrar a memória e a trajetória de pessoas tão importantes quanto o pensador, professor Márcio Tavares do Amaral. Como nós realizamos o nosso depoimento, dividimos em 3 etapas: trajetória, presente e projetos, uma vez que do que se trata são de pessoas em atividade cujo trabalho está em curso. Sempre há participações especiais. Hoje, eu apenas digo, para efeito da gravação, os professores titulares da UERJ, Adair Rocha, Ricardo Vieira Alves de Castro, também ex-reitor da universidade. Eu convido o amigo Adair para assumir a mesa e coordenar a atividade. E agradeço muito ao filósofo Márcio Tavares do Amaral por participar da série. Bom, vamos conversar já com os dois na mesa, para a gente ficar... Fica no meio. O Ricardo, você fica de lá? E você? Tem que saber se eu sou filho ou Espírito Santo. Você está à esquerda. Mas o Espírito Santo não consta que esteja sentado à esquerda. O filho está à direita, o Espírito Santo está pairando. Eu estou à direita, nossa, né? Mas quem estiver olhando de lá. Bom, sem dúvida que a nossa tarde de hoje, com o depoimento de Márcio Tavares do Amaral, será um grande ganho aqui para a Casa Dirce e para todo mundo que vai entender cada vez mais. Aliás, eu até queria, logo no início, né, embora você tenha colocado, né, a trajetória e tudo mais e tal, mas aqui, né, você tem um pouco mais da metade de uma coletânea que está sendo publicada do Márcio, que é com um título extraordinário, que é Os Assassinos do Sol. Então, você tem, desde a patrística, passando pelos gregos, medievais, modernos e Kant. Né? Pois é, ainda tem 4 para serem publicados. E, sem dúvida, então, Márcio, a gente pode falar que você certamente é um dos grandes pensadores que o Brasil tem. Né? E nós, aqui nessa mesa, né, com a presença do professor Ricardo Vieira Alves, né, nosso irmão, a gente compõe um processo de afeto que, ao mesmo tempo, é mágico e crítico. Né? Fomos orientandos no doutorado, né, do Márcio, né, e claro que essa orientação ela já foi precedida por amizades, né, profundas. Né? E eu tenho, após a pesquisa de pós-doutorado, que também foi coordenada e feita pelo Márcio, né? E pessoalmente tenho assim que agradecer, porque a tese de doutorado se transformou na cidade de Serzida, e com o a pesquisa de pós-doutorado está saindo a cidade multicêntrica. E claro que, ao trazer para cá o nosso ex-reitor 2 vezes, né, da UERJ, é um momento também de aprofundamento dessa reflexão que podemos ter
aqui hoje. E eu diria que talvez seria interessante que você veja como é que vai colocar a trajetória, mas que inspiração foi essa dos Assassinos do Sol? Por que esse título tão chamativo e tão bonito? Pode ser? Comece por eles, então. Tá bom. Associe a tua vida, a tua trajetória. Tá bom. Então, acho que dá para juntar as duas coisas, porque os Assassinos do Sol são uma história da filosofia, uma história dos paradigmas filosóficos. Se der, eu digo por que paradigmas filosóficos, não da filosofia. Foi o único título bom que eu já arranjei para qualquer livro meu. Eu não sou bom de título, sou tão péssimo que um dia eu mandei um livro de poemas para o editor com o título Pelos Caminhos da Vida. E ele me devolveu Antivéspera do Anjo. Você vê que realmente uma diferença, né, abissal. Mas aqui, Os Assassinos do Sol, a ideia me veio porque eu, na época, estava combatendo, estou sempre no combate, né? Eu estava combatendo o pensamento pós-moderno que dizia que, enfim, a realidade real mesmo, tinha entrado em... ninguém nunca disse que não havia, né? Mas tinha se tornado desinteressante, porque o importante mesmo, interessante, era o virtual. O virtual pode explodir em várias direções. Um neurônio, coitado, é só um neurônio, mais uma célula-tronco, pode ser um neurônio, pode ser pele, pode ser o que se necessitar, é da ordem do consumo, tanto neoliberal ao extremo. E é verdade, que é a minha obsessão, vou falar nisso. Acabou. Hoje, então, na época da pós-verdade, né, o combate é outro, mas a questão é a mesma. E a verdade, a representação, o sujeito, a consciência e tal, e que, portanto, a história tinha acabado. Esse portanto, claro, precisava de muito mais explicação, mas para eles não era essencial. Então, e, portanto, a história tinha acabado. Então, eu me propus a escrever. Para entender esse momento nosso, eu tinha que contar uma história de como se chegou a ele, né? Senão é só discussão ideológica e, bom, se faz, mas eu queria dar uma consistência a isso, dizer, nós chegamos ao momento da história em que se diz que a história acabou e não foi gratuitamente. Houve uma história para se chegar a esse momento da história em que se diz que a história acabou. Essa era a formulação. Então, eu quero contar essa história. E essa história começa ainda nos míticos gregos, né? Antes da filosofia começar, antes do século VI, mas ela, sobretudo, na verdade, começou de verdade para nós no século I, quando essa vertente grega do ser, da razão, da filosofia, se encontrou com que ela não tinha nada a conversar antes, né? Que é a fonte judaica de Deus, da fé e da religião. Juntaram-se no século I. Isso vem até a nossa época. Basta ver como hoje a religião tem um projeto político, um projeto de poder, de entrar no espaço público, né? E bem, então, é como se eles estivessem dizendo: o Sol se pôs pela última vez no Ocidente. Porque Ocidente significa o assassino, né? Oxidere é a oxidação dos metais, enfim, homicídio. Oxidere é matar. E o Sol morre no Ocidente. Em alemão, a palavra para Ocidente é terra da noite. Abendland, terra da noite. Então, aqui o Sol morre e todo dia desmorre, porque volta do Oriente e morre de novo. O que eles, no fundo, estavam dizendo é: o Sol não renascerá. A história acabou, aqui o Sol se pôs pela última vez. Por isso, os assassinos do Sol, né? E eu queria combater os assassinos do Sol, isso fiz em 9 volumes, dos quais 5 estão publicados, e o resto está esperando que, depois de
a universidade ter sido sugada ao extremo, devagarzinho vai voltando alguma irrigação, mas até chegar à editora da universidade vai demorar um bocado de tempo. Então, tem 4 volumes lá, escritos, esperando serem publicados. Mas, bom, por que eu disse que eu podia associar esses livros? O título eu expliquei. Esses livros à minha trajetória. Porque, em termos de filosofia, essa trajetória, eu estou com 77 anos, essa trajetória começou há 62 anos atrás, 65 anos atrás. Eu tinha 12 anos, era um menino recluso, porque eu tinha tido umas crises epiléticas, com perda de consciência, não sei o que e tal, e as recomendações eram que eu não podia pegar sol na cabeça. Um boné, aparentemente, não bastava. Então, eu ficava em casa. Não podia trepar em muro, não podia trepar em árvore, não podia tomar banho de mar ou de piscina se não tivesse um adulto perto. Você tinha uma vida muito ruinzinha. O que há é que eu gostava muito de ler. E, naturalmente, desenvolvi ainda mais esse hábito, porque era o que eu tinha para fazer, e música. E, aos 12 anos, encontrei, na biblioteca do meu pai, um livro de história da filosofia. Eu, claro, aos 12 anos já devia ter ouvido a palavra filosofia algumas vezes, né? Não tinha, provavelmente, muita noção do que fosse mesmo. E fui ver o que era aquilo e me apaixonei radicalmente. Radicalmente. Era uma história da filosofia de Will Durant. Né? Todo mundo passa por essa, né? Will Durant. Que tinha a vantagem de ser de uma leitura extremamente agradável, porque eram ensaios, não era uma história da filosofia com pretensão científica, etc. Eram ensaios sobre grandes filósofos, não todos, né? Começar com Platão, claro, e adiante, e eram ensaios, cada um podia ser lido separadamente. E eu comecei com Platão, claro. Cheguei de noite na mesa do jantar e expus Platão com extraordinária paixão. Fiquei platônico em 24 horas. Mas no dia seguinte teve Aristóteles. Aí foi uma descoberta. Eu digo sempre que... Digo recentemente, porque agora que já não tem mais jeito, está tudo perdido mesmo, eu posso dizer isso sem as pessoas olharem esquisito para mim. Eu digo, o meu inconsciente filosófico é metafísico e aristotélico. Porque eu me apaixonei por Aristóteles, inteiramente. E nunca me desapaixonei. Adoro Platão, mas Aristóteles é o meu inconsciente metafísico. De noite, de novo, botei o Aristóteles ali, meu pai achou bom, né? Cheio de talento, está bem. Mas quando chegou no Spinoza, com igual entusiasmo, ele me chamou no canto e disse, meu filho, eu estou preocupado com o teu equilíbrio, porque ou bem, vai ter que escolher. Bom, a partir desse momento, portanto, 12 anos, com 13 anos eu comprei o primeiro livro com o meu dinheiro, foi a República de Platão. Então, a partir desse momento, a filosofia habitou a minha vida e eu habitei a filosofia incessantemente. Quaisquer outras coisas que eu tenha feito foram sempre atravessadas pela filosofia. E, na filosofia, pela questão da verdade. A verdade é, para mim, uma paixão tão gostosíssima, né? Mas tão quase patológica, que eu fico emocionado quando eu leio a palavra verdade. Em português, com certeza, em francês, acho que em alemão, acho que em inglês. Mas português e francês, com certeza. Eu leio a palavra, pronto, eu já me animo. O livro ou o texto ganha um ponto comigo, não é? Porque a palavra verdade apareceu ali. Então, a minha vida toda, quando a gente diz toda, está errado, claro, porque basta um contra-exemplo, não é toda, nunca, sempre. Mas é isso, eu repito, a minha vida toda foi atravessada por essa paixão. Né? Fiz outras coisas, eu estudei direito, eu quis ser santo, eu queria ser padre, enfim, né? Fui ser professor numa escola de comunicação, mas sempre a questão da verdade
estava, eu banhei nela o tempo inteiro e é até hoje, né? Então, a minha trajetória começa, né, há 65 anos atrás, com o encontro fortuito e feliz do livro do Will Durant, A História da Filosofia. E ali, sobretudo, apesar de eu gostar de muitos filósofos, não demais, não filósofos demais, mas demais de alguns filósofos, Aristóteles fez a minha cabeça. A maneira como Aristóteles trata a realidade, a verdade, a natureza metafísica do pensamento de Aristóteles, que significa há mais coisas no ar do que os aviões de carreira, quer dizer, existe muito a mais do que o dado aqui na imanência do mundo, etc., que lhe pertence, que não é sobrepairante, um céu qualquer assim, que lhe pertence, mas que a gente não vê, né? A não ser que faça um grande esforço de pensamento, e isso é de dimensão ética, política, estética, física, lógica, jurídica. Ele tratou de tudo, né? Dos meteoros, dos pequenos animais, tratou de tudo. Atravessa tudo, né? E a grande pergunta que o Ocidente fez no começo, deixou de fazer, mas nunca deixou de responder, né, é o que é, afinal de contas? O que é o que é? Que é a pergunta das crianças. O que é isso? Hoje nos dizem que essa pergunta não tem mais lugar, que a filosofia acabou, que nós estamos num momento em que, se tivermos uma decisão para tomar, os fatos objetivos valem menos do que as opiniões, convicções e crenças, né? É uma espécie de doutrina da Lanhol, não preciso de provas porque tenho convicções. Essa é a ideia de pós-verdade, foi oficializada, é séria, foi oficializada pelo dicionário de Oxford em 2016 como a palavra do ano. E que, para mim, eu considero que é o espírito da nossa época, provavelmente desde a década de 40 do século passado, quer dizer, desde a guerra, né, da Segunda Guerra, e até hoje. Já tenho uns 80 anos, já é uma épocazinha, né? Então, o meu percurso tem esse fundo, né? E esse fundo é, ao mesmo tempo, de uma permanente busca, né, e, permanentemente, também uma guerra. Vocês foram meus alunos na época em que eu falava muito de guerra, né? Em que escrevi um livro que depois teve que ser publicado com o título de Comunicação e Diferença, porque tinha que ter comunicação no título, mas eu queria chamar de Arte da Guerra. Aí me disseram, não, mas tem a do Sun Tzu e vai acabar nas prateleiras de autoajuda, que eu achei ótimo, porque ia vender, né? Mas o subtítulo é esse, Uma Filosofia de Guerra para o Uso dos Homens Comuns, né? Bom, então, sempre essa busca e sempre esse espírito, eu acho que eu posso dizer, docemente belicoso, né? Porque eu não sou um brigão, mas há mais do que simplesmente uma disputa filosófica agradável, a gente se senta meio platonicamente, vamos conversar sobre isso, eu penso isso, você pensa aquilo, chegamos... esse lugar do meio desapareceu. Esse banquinho, violão, amor ou canção, boteco, a ágora grega, o fórum romano, as universidades medievais, as praças públicas modernas, isso desapareceu. Se o que vale, se o que manda são as opiniões, as crenças, as convicções, né, na época que é a nossa, não há mais conversa. A possibilidade da conversa desapareceu. E com ela, o que se diz é a possibilidade da filosofia também, né? Porque ela não se faz senão dialogicamente, senão são sistemas, né, que se abatem, no sentido próprio do abater-se de cima, catástrofe. Então, são sistemas catastróficos, né? E isso é a essência das polarizações que nós vivemos hoje.
Então, eu não tinha nenhuma ideia de polarizações e coisas assim há 53 anos atrás, quando eu entrei na universidade, na Escola de Comunicação do UFRJ, como professor. Mas sempre foi essa consciência, às vezes latente, às vezes manifesta, de que eu tinha uma luta para travar, de que havia uma natureza agônica na filosofia, e que, portanto, não se tratava simplesmente de conhecimento, tratava-se da existência das nossas vidas comuns, que estavam em risco. E por elas, e pelo mundo, pela Terra, pelas multiplicidades de tudo que existe, pela explosão de haver tanto, e nós, com medo de nos perdermos aí, e por isso lidarmos tão mal com esse tanto que há, tratarmos tão mal a natureza, por exemplo, que isso requeria uma atenção maior do que a do conhecimento sereno que a filosofia produz, que pode ser ensinada, deve ser ensinada, que havia alguma coisa para ser, alguma coisa a mais do que filosofia, que, no entanto, era atravessada por essa obsessão, da verdade. Eu acabei indo fazer direito, porque eu queria fazer direito e filosofia ao mesmo tempo. Cheguei à conclusão de que não ia funcionar, não ia dar conta, e se tivesse feito, aliás, não teria participado do movimento estudantil, não teria ido para a resistência à ditadura, porque eu ia estar fazendo 2 cursos a sério. E como eu achava que ia ser advogado, e que direito é uma profissão regulamentada, eu fui fazer direito, e a filosofia não é uma profissão regulamentada, eu continuava estudando filosofia, autodidaticamente, até em 1972 encontrar o mestre da minha vida, meu mestre de filosofia, que foi Emanuel Carneiro Leão. Mas então fui fazer direito, com a intenção, eu sempre quis ser professor, isso era, mesmo no tempo que eu queria ser padre, aos 11, 12 anos, padre e santo. Eu queria ser professor, isso eu sabia, professor eu ia ser. E, na Faculdade de Direito, eu queria ensinar epistemologia do direito e filosofia do direito. Acabou não sendo possível, daqui a pouco eu digo por quê. Mas fui fazer direito na PUC, no tempo da ditadura, em que os professores estavam sendo mandados embora da Nacional de Direito, que era a melhor faculdade de Direito, e estavam sendo acolhidos na PUC. Então, o curso da PUC estava subindo e eu... Meu pai sabia dessas coisas. Eu fui e acabei indo fazer o curso de Direito na PUC, foi um belo curso. Que eu fiz mais ou menos até o 3º ano. Fiz muito bem até o 3º ano. Eu entrei em 66, então 66, 67. Em 68, eu comecei a fugir da polícia. E aí o curso começou a... Porque nesse meio tempo, claro, qual era a opção que jovens, estudantes, tinham naquele momento? Reforma ou revolução. Não fazer nada não era uma opção. E como... o pessoal do Partidão, que era da Reforma, a gente ridicularizava um pouco. Hoje é preciso rever. Tinha até uma brincadeira que nós fazíamos, dizíamos que, considerando que a Terra é redonda e a revolução é irreversível, de recuo em recuo atingiremos o inimigo pelas costas. Isso era para dizer, esse é o princípio da reforma. E nós vamos para a revolução. Bom, então fui para o movimento estudantil com muita energia, e passei pela dissidência da Guanabara, depois rapidamente pelo PCBR, depois pela VAR Palmares, e esse foi o motivo pelo qual depois, quando eu quis ser professor de epistemologia e de filosofia do direito, não fui, por causa dessa militância. Naturalmente, o motivo dado não foi esse, é porque eu não tinha um mestrado em Harvard. Isso é de um ridículo totalmente atroz. Não vou dizer a pessoa que
que disse isso, que era o decano na época do Centro de Ciências Sociais, e depois se tornou ministro supremo. E foi uma boa coisa que me aconteceu, porque naquele momento eu me formei em 70. Naquele momento estava sendo criada, já há uns 2 anos, mas ainda com funcionamento muito precário, e agora que estava começando a crescer, a Escola de Comunicação, a ECO, da UFRJ, que vinha da Faculdade Nacional de Filosofia, de onde trazia, inclusive, o curso de jornalismo, afinal era uma escola de comunicação, e da Faculdade de Letras. E incorporou, seja que naquele primeiro momento não se tivesse muita coisa a fazer, então foi se estendendo as malhas, seja porque alguém tivesse uma intuição de que essa era uma boa ideia, incorporou economia, filosofia, sociologia, antropologia, direito, além, naturalmente, das técnicas de comunicação. Era uma escola de comunicação séria, mas de uma interdisciplinaridade imensa. E aí isso me seduziu totalmente. Né? Vou dizer aqui, mas depois as pessoas vão ouvir, mas quando eu era garoto, pequeno, e me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu dizia gênio universal. Porque o meu modelo, cultivado assim em família, um pouco família de origem alemã, não era o Da Vinci, era Goethe. Era Goethe. E eu tinha, inclusive, um projeto. Aos 70 anos, eu vou fazer uma tradução do Fausto decente em português, porque não havia outra. Não fiz. Mas, bom, queria ser gênio universal. Então, quando eu encontrei lá a possibilidade de caminhar por todas essas, né, disciplinas e fazer a experiência de cada uma delas, através dos meus colegas, ou, como finalmente eu fiz, criando, em 82, portanto, tem 42 anos já, um programa de pesquisa, um Instituto de Estudos Avançados, IDEA, chama-se assim por causa disso, e transdisciplinar. Aí tinha de tudo, de psicanalista a cosmólogo, né? Tinha de tudo. E foi uma grande realização, a maior que eu fui capaz de fazer, de ser gênio universal. Eu tinha ali uma gama bastante ampla de diversidade de pensamento e tal. E aí entrei na ECO. Né? Passei lá por umas entrevistas. A carreira estava se formando, então havia uma categoria chamada auxiliar de ensino. O auxiliar de ensino não era professor, não era o professor auxiliar, não havia. Né? Havia o titular, o adjunto e assistente, que era um desdobramento da cátedra, né? E o auxiliar de ensino. A ECO, como era nova, tinha 80% de auxiliares de ensino no seu corpo docente. Os auxiliares de ensino não podiam ter nenhuma iniciativa, eles eram auxiliares de ensino, né? Éramos CLT, não fazíamos parte da carreira do magistério, não éramos funcionários, né? 2 anos de contrato e depois, se não estivéssemos fazendo um mestrado, o contrato não seria renovado, senão passaria mais 2 anos e depois se tornaria um contrato por tempo indeterminado, mas sempre CLT. Bom, no entanto, não havia quem dirigisse os departamentos, fizesse a reforma dos currículos e o projeto pedagógico da escola, etc., a não ser aqueles 80% de auxiliares de ensino. De modo que, muito cedo, eu entrei em 71, em 72 já era chefe de departamento. Né? E, daí em diante, nós ocupamos, e nós significa Emanuel Carneiro Leão, Muniz Sodré e eu, ocupamos todas as posições dentro da ECO, várias vezes, algumas, porque nós éramos só 3 e as posições eram várias. Exatamente, rotativa. Só que para frente, não para trás. Para conseguir criar uma escola de comunicação que não fosse uma escola de meios de comunicação, uma escola de periodismo, que era
o que havia na América Latina, era ensinar jornalismo, o que está muito bem, havia o curso, não é? Mas que fosse uma faculdade em que o fenômeno humano, interpessoal, social, cultural, suas dimensões econômicas, suas dimensões de fundamento da comunicação, ou seja, a linguagem, a potência da linguagem, a verdade, né, estivessem contempladas. Então, Emanuel Carneiro Leão, aluno de Heidegger, não é discípulo, aluno, estudou com ele, teve em sala de aula com ele, né? E nós, Muniz Sodré e eu, logo em 72, Carneiro Leão teve uma sacação, que foi a de que nós íamos levar muito tempo para conseguir construir alguma coisa decente, se não pulássemos certas etapas, e isso significou, sem nenhuma massa crítica, a escola começou mesmo a funcionar em 70, embora tenha sido fundada no papel, né, no Diário Oficial, em 68. Em 72, ele criou o mestrado. Não havia massa crítica para um mestrado. Havia grandes professores, porque tinham vindo da Faculdade Nacional de Filosofia, da Faculdade de Letras, titulares, adjuntos. Esses foram os nossos professores. E Emanuel Carneiro Leão foi nosso mestre. Pois é, professor. Eduardo Portela, né? Mário Camarinha da Silva, que foi quem introduziu no Brasil o... Ah, meu Deus. Depois ele veio a ser da metodologia, mas antes, o grande escritor mexicano, pronto. Eu também estou com esse problema de memória que você falou. Não, vou me lembrar, se não me lembrar, fico devendo aqui. Quem mais naquele momento? Chaim Katz, né? Chaim Katz. Não tendo vindo desses lugares, até porque nem graduação ele tinha, Carlos Henrique Escobar. Né? Então, era um grupo realmente importante, né? Poderoso. E a ideia era de que, com a pós-graduação, nós íamos sugar a graduação para cima. E funcionou. Né? Em relativamente pouco tempo, e nós rodando pela chefia do departamento de teoria, pela direção, pela coordenação da pós, várias vezes cada um de nós, em 20 anos a Escola de Comunicação da UFRJ era considerada pela CAPES como escola paradigmática. Né? 20 anos é pouco. Né? Para se criar do zero uma unidade universitária, né? E aí nós passamos para as novas gerações, passamos adiante, fatigados, passamos adiante para as novas gerações, mas tínhamos criado a Escola de Comunicação. Né? E, num determinado momento, cedo até, por causa dessa experiência multidisciplinar, interdisciplinar, né, por causa a escola, a ECO era muito fervilhante naquele momento, porque não tinha nada obrigatório. Você imagina, quer dizer, a escola estava sendo feita pelos auxiliares de ensino, não tinha nada de muito restritivo. Então, eu era um auxiliar de ensino que era regente da minha matéria, eu tinha estabelecido o programa, né, e eu e todos os outros. Mas eu entrei em 71. Em 82, eu era vice-diretor encarregado dos projetos novos. Quer dizer, tudo que aparecesse de novo ali era comigo, eu fazia fermentar, crescer e passava para o dono certo. Né? E aí eu criei o IDEA. Quer dizer, o programa, primeiro se chamou Programa Interdisciplinar de Estudos Humanísticos. E foi indo, até que se transformou num Instituto de Estudos Avançados. Por questões jurídicas não pôde ser um instituto, mas a sigla, a ideia é ótima, já tinha ficado uns 2 anos girando, enquanto o processo circulava lá no fundão até dizerem que não dava, e a sigla ficou. E a ideia do IDEA
da qual surgiu depois o doutorado em comunicação, que na posição de vice-diretor responsável pelos projetos novos eu criei e depois entreguei para o Carneiro Leão, que era, de novo, pela terceira vez, o coordenador da pós. Criei o IDEA com a seguinte intenção: os departamentos, que são fundamentais, que são o agrupamento das disciplinas, né, que são oferecidas aos cursos. Os departamentos têm que existir, mas os departamentos são caixinhas, né, excessivamente caixinhas, porque para se compor um curso é necessário que as disciplinas que vão para esses cursos ensinem o que já está razoavelmente consagrado, porque tem que se treinar pessoas para irem para o mercado, para saberem as coisas que é preciso que se saiba, etc. E aquilo era desconfortável para pessoas que estavam interessadas em usar a universidade para pensar fora da caixinha, para fazer coisas fora da caixinha. Então, o IDEA foi criado com a intenção de ser uma experiência transdisciplinar, já eu falo nessa concepção de transdisciplinar, diferente do interdisciplinar, do multidisciplinar, transdisciplinar, com a intenção de ir até os limites de possibilidade do pensável nas diversas dimensões dessas disciplinas que estavam ali transdisciplinarmente funcionando. Até o limite, o que podia significar mesmo, até o limite do abismo onde a gente podia cair, ou do ridículo, de ficar dizendo coisas que as pessoas não entendiam, né? Quando, nem nós, mas era isso, era experimentação. Uma vez o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CFCH, ao qual pertence a ECO, precisava estabelecer um diretório dos grupos de pesquisa, e aí, sem me pedir que definisse, definiu o IDEA como um grupo heterogêneo de pesquisadores que se reúnem para discutir assuntos dos quais nem sempre entendem. Foi como eles acharam que era mais elogioso dizer que nós estávamos tentando ir para as pontas. Bom, a ideia da transdisciplinaridade, isso é que eu acho que foi a alma do... Primeiro isso, quer dizer, está nas pontas, né? É até hoje. Ontem nós realizamos a reunião anual dos pesquisadores sênior do IDEA, que hoje nós estamos juntos há uns 30 anos, a mesma equipe, né? E uma vez por ano nós nos reunimos para dizermos, inclusive, uns aos outros, que são 4 laboratórios agora no IDEA, já há muito tempo, e a gente sabe mais ou menos o que os outros estão fazendo, mas não exatamente. Então, uma vez por ano, nós dizemos uns aos outros o que estamos fazendo e diante do público, né? E, às vezes, realmente é alucinante. Ontem, o que nós conversamos sobre o ChatGPT-4, como ele representou em imagens as palavras e as coisas do Foucault. Quer dizer, uma das nossas pesquisadoras, Ivana Bentes, que é uma pessoa arrojada, foi botando ali no ChatGPT primeiro a introdução, depois a prosa do mundo, representar, ler, os diversos capítulos, e dizer, agora me dê uma imagem, né, sobre isso. E as imagens eram extraordinárias, de um kit extraordinário, mas, ao mesmo tempo, ligando os mais diversos, as mais diversas temáticas, porque era Foucault, né? E cabia, de vez em quando ela dizia, não me serviu, faça outro. Ele fazia outro, com outro estilo e tal. E isso, naturalmente, serve para a gente pensar o que é a realidade, o que é o sujeito, o que é a verdade hoje, né? Lá nos limites, não está dentro do cânon, né, da universidade. Mas nós nos divertimos muito. De vez em quando a gente diz que aquilo é o nosso parquinho de diversão. O resto a gente tem que fazer, né? Mas ali é que nós nos divertimos. Então, a ideia, além dessa, de ir até o limite do pensável, do dizível, a ideia da transdisciplinaridade é que eu acho que foi muito fecunda, da maneira que eu concebi
e o pessoal que eu fui escolhendo e tal aceitou. A ideia era a seguinte: hoje, há muito tempo, nós vivemos numa situação de especialistas, né? É preciso saber muito sobre alguma coisa, até o limite de saber tudo sobre nada, é a brincadeira que a gente fazia. O que não resolve, porque a realidade é complexa. E o que um especialista faz é, por necessidade de método e de conhecimento, reduzir a complexidade a uma simplicidade manejável e depois se esquecer de recomplexificar. Então, o conhecimento tende a um simplismo. Então, a ideia, um filósofo, isso é individual, não é genérico, qualquer, eu no caso, né? Um filósofo é um especialista em alguma coisa, mas é especialista na filosofia, e a filosofia se distingue das outras disciplinas por tais e quais características. Bem, eu sentia a necessidade, isso significava, estendidamente, qualquer disciplina, qualquer praticante sério de uma especialidade, e sério significa que põe a vida ali, né? Sabe que tem um buraco, um vazio, mesmo no coração da sua disciplina, porque ele tem que simplificar a complexidade do real, no coração da sua disciplina, que alguém pode preencher, desde que esse movimento de preenchimento não seja um desejo de domínio, né, de poder. Para mim eu precisava de um historiador e de um cosmólogo. Então, selecionei um historiador e um cosmólogo. Outros dois filósofos ali um deles precisava de ciências cognitivas. No caso, foi psicologia cognitiva. Temos. Então, está lá até hoje uma psicóloga cognitiva trabalhando com a questão da formação da subjetividade pós-modernas, contemporâneas, através dos algoritmos, né? E com tudo que isso implica, consumo de si mesmo, consumo de imagens, o mundo transformado em um grande teatro de imagens onde se consome tudo, pessoas, tudo, né? Então, até um certo limite tolerável, né, havia no IDEA, há até hoje, no IDEA, pessoas que complementam pessoas, trazendo a sua coisa que também precisa de complementação. Então, é possível que o cosmólogo não precisasse de um filósofo. No caso, sim, precisava, fizemos boa parceria até hoje. Luiz Alberto Oliveira, grande professor e cosmólogo, é o único que não é da escola, que é do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Mas o historiador precisava mais de antropologia. Temos. E assim foi se constituindo esse grupo em que havia duas regras de trânsito. Uma que era pode vir, e a outra que era agora para. O pode vir significa que venha tudo, porque eu estou necessitando. E a outra era agora para, porque agora você está tentando passar aquilo que é fundamental na sua disciplina para transformar a minha na sua. E isso era um modelo de interdisciplinaridade que não era o que nós queríamos praticar. Tem a física, tem a química. A físico-química tem a biologia, tem a física. A biofísica é um espaço de interseção, é extremamente interessante isso, claro, mas não era o que nós queríamos fazer. É um espaço de interseção que, ao mesmo tempo, é biologia e física, mas é uma outra coisa, né? Sim, interessantíssimo. Mas o que nós queríamos fazer era nunca cessar, não estabilizar, nunca cessar essa necessidade do outro, de um outro, desse outro, né? Por isso é que eu digo, era individual. Não era genérico. Não é que o filósofo precisa do cosmólogo. Não. Funcionava para mim, eu precisava. E eu precisava de um historiador, né? E outros precisavam de outras coisas. E nós conseguimos ali, harmonicamente, montar um grupo que, quando se estabilizou, deve ter sido lá foi pela década de 90,
talvez 95, por aí, quando vocês andavam por lá também, né? Se estabilizou uma equipe que é a equipe central, né, dos pesquisadores sênior do IDEA. Até hoje, acabamos nos constituindo em 4 laboratórios, né, de pesquisa, com os nossos orientandos, desde iniciação científica até pós-doutorado, e a coisa vai funcionando bem. Na época, minha querida amiga Heloísa Hoje Teixeira, então Buarque de Holanda, estava criando também, um pouco depois, uns 3 anos depois, criou um centro de pesquisa dela de cultura contemporânea. E era uma coisa complexa, porque tinha financiamento da Fundação Ford, tinha isso, tinha aquilo. E ela me perguntou, você não quer fazer uma coisa assim, uma coisa mais institucional? Eu disse, não, Elô, eu quero uma coisa, né, que não seja maior do que o meu corpo de braços abertos com o sol atrás. Então, projete a minha sombra até ali. Ok. Isso eu dou conta. E isso me dá prazer, me dá alegria. Uma instituição cheia de prestações de contas e financiamentos e tal, não quero. Então, o IDEA é muito leve. E eu acho que é por isso que está com 42 anos. A universidade tem 103, eu acho, né, a UFRJ. Nós estamos lá há 42 anos. É significativo isso, eu acho. Bom, aí fiz lá o meu mestrado com Carneiro Leão. Quando chegou a hora do doutorado, não tinha ainda na ECO, e eu disse, bom, eu vou onde o Carneiro Leão estiver. E ele estava na Letras. Como eu também sou escritor, poeta, depois publiquei 2 romances e tal, eu disse, Letras, está bem, faz bem. E fui lá, estudei filosofia com ele, claro, a poética de Aristóteles, pronto, foi isso. E depois, finalmente, fui fazer meu pós-doutorado em Paris, acabei fazendo na Sorbonne. Mas, nesse meio tempo, Foucault veio ao Brasil. Não, nesse meio tempo, eu tinha conhecido, logo em 72, portanto, quando comecei o mestrado, com o Carneiro Leão, conheci Heidegger, né? E que me atravessa até hoje. E como estava começando ali, ia dar uma matéria com o Muniz Sodré, era uma matéria de 2 semestres, chamava-se Teoria da Informação e da Linguagem. Aí combinei com ele, ele combinou comigo, eu vou dar Teoria da Informação e você dá a Teoria da Linguagem, você pode fazer um negócio de filosofia da linguagem e tal. Tá bom, vou montar um programa. Ele disse, não, faça o seguinte, dê um curso monográfico sobre um desses grandes autores hoje que vão ficar, né, como balizas para a área de comunicação, uma coisa séria, uma coisa teórica. Então, me sugeriu alguns. Um deles era Foucault. Então, eu passei 2 meses de férias, enfurnado no sítio dos meus sogros, ali na Serra do Brejal, acima de Petrópolis e tal. Não havia luz elétrica, e eu tinha, então, uma mesa com várias velas em cima e passava dias e noites estudando todo o Foucault disponível até então, que ia até 1970, a Ordem do Discurso, para poder dar depois um curso monográfico, um curso de toda a obra de Foucault apenas, não é? Que eu dei por vários semestres. E Foucault veio, 74, eu acho. E Foucault veio ao Brasil, à PUC, deu o curso lá, A Verdade e as Formas Jurídicas, acabaram juntando outros textos e publicou-se um livro que só existe no Brasil, que é a Microfísica do Poder. Só existe no Brasil. Foi uma publicação daqui. E eu participei de uma mesa redonda com ele, depois quis conversar com ele, disse, olha, eu queria fazer meu doutorado. E a essa altura eu já era um Foucaultiano, né? Que também era um heideggeriano, quer dizer, essas coisas, dessas interfaces um pouco, às vezes, complicadas de carregar. Mas só até hoje. Os dois. O Fernando Santoro, que é professor
excelente professor, excelente pesquisador, do IFIX, do Departamento de Filosofia, ele diz assim, na orelha do livro, quer dizer, dos Assassinos do Sol, a orelha ficou tão boa que nós repetimos em todos os volumes, só mudando a indicação de que era aquele livro. Então, ele diz, a visada geral tem uma estratégia declaradamente heideggeriana, a constituição dos paradigmas de identidade, alteridade, diferença, etc., e uma tática Foucaultiana, continuidades e descontinuidades discursivas, etc., etc. Ou seja, eu tenho uma estratégia heideggeriana e uma tática Foucaultiana. Eu não sabia, mas gostei muito da definição, continuo caminhando pelos dois. Às vezes abandono um pelo outro, porque também ao mesmo tempo não. Depois volto para aquele que eu tinha abandonado, mas quando volto deformado, né, por essa traição, né? E com isso fui trazendo Foucault para Heidegger, Heidegger para Foucault. Hoje não sou reconhecido como um Foucaultiano nem como um heideggeriano pelos Foucaultianos e pelos heideggerianos, o que às vezes me aborrece um pouco. Mas, enfim, é isso. Então eu disse ao Foucault, eu gostaria de fazer meu doutorado lá com você, né? Meu projeto é mais ou menos isso, claro, a verdade, mas isso e aquilo. Ele disse, tá, para mim está bem, mas eu não tenho no Collège de France a obrigação de orientar doutorado. Mas eu consigo, uma pessoa, um colega meu da Sorbonne, ele assume formalmente e você trabalha comigo no Collège de France. Maravilha, fazer meu doutorado com Foucault. Aí, Eduardo Portela, que tinha sido meu professor, sobretudo no doutorado de letras, resolveu aceitar ser ministro da Educação, ou estar ministro da Educação do último governo da ditadura, né, Figueiredo. Democrata liberal, acreditou na abertura, que, aliás, veio, era para se acreditar mesmo, a não ser se fosse muito revolucionário, aí não. A Tempo Brasileiro, né, Tempo Brasileiro, a revista Tempo Brasileiro introduziu no Brasil coisas notáveis, né? O estruturalismo entrou pela Tempo Brasileiro, Sartre entrou pela Tempo Brasileiro, né? Bom, e me convidou para ser secretário de Cultura, não havia Ministério da Cultura, para ser secretário de Cultura. E eu aceitei. Raciocínio de comunista. Disse, bom, os sistemas não são monolíticos, eles têm frestas, brechas. A gente trabalha nas brechas. Em 6 anos, o mandato era na época de 6 anos, em 6 anos dá para fazer uma pequena revolução cultural. E eu aceitei, fui com ele. E lá fiz minhas estripulias. Bom, primeiro o SNI vetou. Passou vários meses, vago o cargo. E o Figueiredo, aborrecido com aquilo, disse, ministro, tem que preencher o cargo, isso já está pegando mal. Ele disse, não, mas só pode ser esse rapaz? Não, só pode ser. Mas, ministro, ele está vetado, vai pelo Medeiros, que era o chefe da SNI na época, ele sabe o que ele está fazendo, até que não deu mais. Ele disse, ministro, só assina embaixo? Eu disse, claro, estou assinando embaixo desde que indiquei. Então, tá bom, pode nomear. Nomeou e estivemos, ele, ministro, e eu, secretário, até ele sair, voltar para o outro lado do Rio, como ele disse, que era a Praia do Flamengo, e onde ele estava melhor, onde ele estava mais feliz, eu saí com ele, o único secretário que saiu. Nesse meio tempo, fiz lá, na Secretaria de Cultura, aquilo que veio a ser o modelo para a criação, logo em seguida, de um Ministério da Cultura, porque nós tivemos assim, um certo acerto, né, com o Portela. Ele disse, bom, eu vou cuidar das greves e das universidades. Você cuida da cultura, que não tem ninguém olhando, não vão te incomodar muito. Embora depois ele tivesse me dito, todo dia eu recebia um aviso é o nome que lá se dá, não sei se ainda se dá, aos ofícios entre ministros, um aviso denunciando que você foi à favela à comunidade de Brasília Teimosa, no Recife, e que, sei lá, está preparando alguma coisa, que fazia parte mesmo da virada de
projeto do que é cultura, né? A participação do Estado na cultura. E, bom, saímos juntos, e a essa altura eu já tinha feito o meu doutorado. Né? Fiz no Brasil. Então, agora vou fazer o pós-doutorado. Aí escrevi para o Foucault, e ele disse, tá bom, não, pode vir, pode vir. Aí não precisava mais de orientação, ele disse, eu recebo você no meu grupo de pesquisa no Collège de France. Pedi bolsa ao CNPq para ir, recebi a bolsa em julho de 84. Foucault morreu em junho. E o CNPq não lia obituário, de modo que eu ganhei a bolsa e acabei indo trabalhar com Baudrillard. Não foi mal também. Acabou sendo o meu pós-moderno de eleição, o meu pós-moderno favorito. É o que eu uso até hoje com os meus alunos, porque ele não queria ser pós-moderno. Né? Ele não queria. Ele dizia assim, mas as coisas se passaram assim. Eu só estou dizendo como as coisas se passaram. Agora é a época das simulações, dos simulacros, do hiperreal. E, bom, era uma pessoa fabulosa. E uma crítica muito contundente também à realidade. É. Não é um idiota. Não. Era um sujeito... Não é. É intelectual de ser. E inquieta mesmo. É. Não acha? Inquieto. Acabou fotógrafo. Ele foi se deslocando, começou sociólogo, foi para a filosofia, uma filosofia que se tornou cada vez mais literatura e acabou fotógrafo. E aí eu perdi o Foucault. Mas e a verdade que você tanto se preocupava com Baudrillard? Como é que ficou essa coisa? Brigamos. Então, ele é o meu pós-moderno de eleição, eu digo, porque com ele eu posso discutir a questão da verdade. Né? Quer dizer, não podia discutir com ele, porque ele não estava interessado nesse assunto. Mas, a partir do que ele disse, né, é de se discutir, é possível discutir, né, pôr em questão a verdade, inclusive incorporando certos pressupostos dele, né, de que a representação da realidade não é mais aquela coisa mais ou menos simples que a gente achava que era, que a verdade também não é só um discurso que coincide com a realidade, ponto a ponto, enfim. E foi um encontro perdido, né? Um encontro marcado, um encontro perdido com Foucault. 2 vezes, uma responsabilidade de Eduardo Portela, a outra responsabilidade das erinhas de quem tece os fios da vida, né? Responsabilidade à morte. Bom, nesse meio tempo criamos o doutorado em comunicação, com a intenção, isso era eu, vice-diretor, incubando um projeto novo, com a intenção de que não fosse uma coleção de disciplinas, mas um agregado interagente de grupos de pesquisa, em que os alunos seriam pesquisadores daquele grupo e as aulas seriam reuniões do grupo de pesquisa, como costuma ser. O problema é que nós somos professores, o que nós sabemos mesmo é dar aula. Então, acabou que, por todas aquelas necessidades formais também, porque tem que dar crédito, tem que isso, virou um curso, excelente curso, né, de doutorado, espero que vocês não me desmintam, porque vocês fizeram, um excelente curso de doutorado, e isso aí por 84, 82, mais ou menos junto com a formação do IDEA, porque o IDEA era para ser o modelo desse doutorado. Começou sendo, passei adiante para quem devia, quer dizer, para quem na época era coordenador da pós, que eu acho que era o Carneiro Leão, e acabou virando um curso, bem, onde eu estou até agora. Eu parei de dar aula na graduação em 1975, porque, por excesso de atividade administrativa, nós estávamos criando uma escola, né? E
e com a pós-graduação já criada, quer dizer, mestrado, que era onde estava a pesquisa, onde se podia pensar e produzir. Eu não dava conta de ser professor na graduação e na pós, escolhi a pós. E de 75, eu me aposentei em 2000, depois falo sobre essa aposentadoria. Me aposentei em 2000. Até 2006, porque eu virei professor emérito, e aí, com o direito, aí é o filé mignon, né, da carreira. Professor emérito é um título honorífico, não está nem mais dentro da carreira do magistério, mas você pode, se quiser, fazer o que você quiser. Inclusive nada, porque você está aposentado. Né? E o que eu queria era, e por isso me aposentei precocemente, naquela idade que o Fernando Henrique chamava dos vagabundos, 53 anos, assim que eu completei 30 anos de magistério, de contribuição, me aposentei para não poder mais ser chamado para nenhuma administração, né? E poder me dedicar ao que eu queria fazer, dar aula, pesquisar, escrever. Meus livros antes eram pequenininhos assim, tinham 80 páginas e tal. Agora já é uma coisa mais bojuda. Então me aposentei cedo, apostando que a universidade não ia querer, eu era bem quisto, não ia querer que moço assim eu botasse o pijama e fosse jogar damas com os velhinhos no aterro. Eu moro em frente ao aterro, que iam me dar o título de emérito, deram, e aí eu fiquei dando aula, e dou aula até hoje, estou aposentado há 23 anos. Né? O aposentado não ganha nada, quer dizer, ganha a sua aposentadoria, o emérito, que continua trabalhando, não ganha nada, de modo que daqui a mais 7 anos eu vou ter devolvido tudo que recebi, e não vou ter custado nada ao povo brasileiro. E fiquei, então, até hoje, né, dando aula na ECO, mas quando chegou ali por volta de 2004, 2005, eu já estava aposentado, eu continuava dando aula na pós, mas era uma por semana, naquelas nossas quartas-feiras, né, uma por semana, e estudava muito, mas de repente comecei a achar que aquilo era um pouco diletante, né? Porque a sério mesmo eu só fazia uma coisa na semana, que era dar aquele curso da pós. E um cunhado meu me disse: olha, isso que você está dizendo, você é uma pessoa alegre, você, enfim, lá todas as coisas que ele me elogiou. Eu acho que o que você está tendo é uma depressão motivacional. Eu digo, defina. Você não está fazendo alguma coisa que você gostaria muito de fazer. O que você gostaria muito de fazer? Então, você está desmotivado. O que você gostaria muito de fazer? Vai, dar aula. Mas você dá aula. Eu digo, sim, mas eu dou aula uma vez por semana. Aí liguei para o Paulo Vaz, professor de comunicação e filosofia, professor de filosofia no primeiro período, e disse: Paulo, você dá filosofia, né? E tal. Dou, mas já estou começando a cansar, já repeti esse curso muitas vezes. Por quê? Você está interessado, senhor? Você quer dar? Quero. Quando? Agora. Então, eu fui para a graduação em 2006, ainda com a matéria no nome do Paulo Vaz, né? E aí foi um absoluto deslumbramento, né? Pegar aquelas crianças de 17, 18 anos, os olhos ainda brilham, ainda não tem grandes motivos para terem se decepcionado com a universidade, né? E eu ali, eu precisava deles, porque, afinal, se eu estava desmotivado e o meu negócio para me motivar era dar aula, e eu estava com aquelas crianças ali para dar aula para elas, pronto. Aí a minha alegria, que já era grande, né, como professor, explodiu. E agora, eu até acho que se eu tiver que parar pela idade, quando eu ficar velho, tiver que parar alguma coisa, eu não paro o primeiro período. Porque lá se dá essa coisa milagrosa, que é que todo ano eu estou um ano mais velho e eles têm a mesma idade. Então, hoje a nossa diferença de idade é 60 anos. Eles têm 17, eu tenho 77. Estou me adaptando bem. Eu me pergunto se, pela velocidade que as coisas têm hoje no mundo, se daqui a uns 5 anos os alunos que ainda virão me considerarão parte da raça humana, ou não mais.
E aí o que é que eu vou fazer? Porque eu não posso parar de dar aula, né? O que é que eu vou fazer? Mas, enfim, estou pensando nisso. Tenho que me adaptar aí a outras coisas, inclusive, e sobretudo as máquinas, as tecnologias, né, que são uma parte... As imagens do Foucault da Ivana. As imagens do Foucault da Ivana, os algoritmos, a pós-verdade, enfim. Mas passa-se o seguinte de interessante, eu acho. Eu sou professor de filosofia numa escola de comunicação. Portanto, os meus alunos não são alunos de filosofia. Eles não vão ser filósofos, nem professores de filosofia, de modo que as minhas ideias, que eu não paro de produzir, produzo muito quando estou fazendo a barba, quando tomo banho, depois anoto, deixo assim um pouco voar, porque se eu pegar a ideia e for analisar, eu meto muita lógica nela, ela morre congelada, né? Então eu deixo ela flutuar um pouquinho, ela vai embora, eu esqueço, daqui a pouco ela volta com outra. Num determinado momento eu sinto que agora eu preciso estudar um pouco essa coisa aqui, vou, estudo, e quando tem uma massazinha, digo, é um curso da pós, isso aqui é a ementa de um curso da pós. E ali é jazz. Aquela ementa é uma linha melódica. E eu vou para a aula sem saber muito bem o que vai acontecer. E vai indo, vai espiralando, depois volta, e é jam session, né? Que isso é improvisação. E ali é que eu tenho as ideias. Então, há 40 anos, eu tenho tudo gravado. Porque as ideias aparecem ali, mas quando eu for pegar o táxi para voltar para casa, eu já me esqueci. Então, está tudo gravado. E agora, desde a quarentena, registrado em vídeo, que eu boto no YouTube, né? E de vez em quando vou lá ouvir, ver, porque eu sei que teve uma ideia ali, mas não me lembro mais qual é. Pego a ideia, toco adiante, vai para outro curso. Então, de qualquer maneira, esses meus alunos não vão levar essas ideias adiante. O meu índice de impacto, eu não vou nem dizer qual é totalmente ridículo. Por quê? Porque eu não tenho professores de filosofia escrevendo e usando referências ou citações de trabalhos meus, né? Eu formo jornalistas e publicitários. Mas são justamente aqueles que vão trabalhar com a matéria-prima do poder, que é a informação. Os jornalistas que teriam a seu encargo procurar a verdade, noticiar, apurar, verificar, se chamava antigamente, né? E que já não fazem isso. E os publicitários, dos quais se espera que inventem necessidades para depois inventar produtos que cubram essas necessidades e alimentem o mercado de produtos culturais e outros, não é? E a esses eu tenho que dizer, eu tenho algumas coisas a dizer a esses exatamente, sobre verdade, sobre valores, ética, política, né? Então, a minha guerrazinha é ali extremamente gentil, acaba no Outback, a última aula é no Outback. Para lembrar também que a filosofia começou em torno da mesa, todo mundo comendo e bebendo, né? Em que eu sinto que eu estou fazendo um trabalho de utilidade pública, porque elas talvez considerem que não vão precisar disso para se darem bem nas suas profissões. Mas é um trabalho civilizacional, né, dizer para essas pessoas como foi que nós chegamos no momento em que elas vão entrar no mercado de trabalho, em que condições elas vão entrar, mas que isso tem uma história de mais de 2.400 anos, 2.500 anos, né? E contar essa história sob o ponto de vista dos seus paradigmas, quer dizer, das condições de possibilidade que cada época teve de pensar e dizer, né? Eu não posso contar a história da filosofia completa, né? Nem uma vida, nem duas, nem 10 vidas, mas posso contar completamente a história dos paradigmas filosóficos, das condições de possibilidade, né? E isso me deu 9 volumes, já é um bocado, mas deu para tudo, eu acho. Deu para tudo. Então, esse trabalho eu faço em um semestre, né, com essas turminhas.
fabulosas. Nós temos uma relação, para eles eu sou o Marcinho. Fizeram bottom, se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Tem uma camiseta também, se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. É delicioso, né? Então, eu estou fazendo ali um trabalho de utilidade pública que... E aí... É um funk, não é? É um funkzinho, né? Não, é o do MC Marcinho, justamente, é. Então, MC Marcinho. E... tinha isso, tinha uma outra coisa que eu queria dizer. Deixa o Ricardo te provocar. Me provoca. É claro que imagina que a gente tinha aula com esse gênio universal. E estavam Henrique Antum, Ivana, Paulo, né? E nós aqui, e tinha mais alguns, o Mauro, né? Mais algum, André Lázaro, né? Fernanda Bruno. Então, esse foi um momento muito importante da nossa vida. Eu queria que o nosso querido Ricardo trouxesse aqui algumas questões também para você, e depois as pessoas a gente pode dizer também. Vamos lá, Marcinho. As aulas das quartas-feiras, as quartas-feiras eram dias especiais. Acontecia de manhã, nós nos encontrávamos e nos reunimos em uma mesa. Era uma mesa grande, ficávamos todos na mesa. E é a coisa mais curiosa, porque, em geral, doutorados e mestrados têm o crédito, né? Você depois não... Nós nunca saímos da aula. Eu passei os 4 anos de doutorado, os 4 anos nas quartas-feiras. Eu ia daí sem nenhuma vontade de sair daquele lugar. Porque... Tem pessoas que estão voltando há 20 anos. Tem um que entrou lá em 2002. Pois é. Fez mestrado, fez doutorado. É isso. Fez tudo fora. Mas não para com isso. E se voltava a ideia de um ambiente universitário que trazia a questão do pensar e de que a ambiência universitária é uma ambiência também de intelectuais, não de formadores exclusivamente de mão de obra ou de técnicos. Eu acho que isso está diminuindo. Esses lugares dos intelectuais dentro do espaço universitário têm diminuindo. Tem se prevalecido o ultra-especialismo, a ultra-especialidade, a ausência absoluta de uma mesa que sirva como um ponto de reunião, para encontro, para conversa, e os intelectuais que ainda sobrevivem na universidade mais solitários. Sim. E aí, e como é que você lida com essa coisa de vendo quem conviveu com Emanuel Carneiro Leão, que foi parceiro de um outro grande intelectual, um querido amigo também, que é o Muniz Sodré, que é um pensador, é um crítico um pensador crítico da vida nacional, com uma história de vida interessante, e agora, bom, tá bem, tem a Ivana lá contigo, tem o Paulo, o Henrique está lá, mas a tendência é criar que esse caminho intelectual seja um caminho mais solitário do que já foi. Não tenho nostalgia, não, mas na mesma coisa que você disse, como é que se chegou aí? E aí, nós podemos ter um campo civilizatório sem intelectuais? Pois é. Bom, eu ainda tenho
alguns derivativos, vamos dizer assim, né, é que, com o tempo, eu tive filhos ali, né? O pessoal do IDEA são 8 pesquisadores. Perdemos, há 2 anos atrás, um extraordinário pesquisador, que era o historiador, era o meu historiador, Maurício Lissovski, né, que morreu prematuramente, estupidamente. Foi uma perda imensa. Mas o pessoal que está ali, né, com quem eu convivo, ainda alimenta essas questões de ponta. Portanto, essas pessoas são intelectuais, né? Não são pessoas que estão ali para ensinar determinadas técnicas ou determinadas teorias para os seus alunos, para eles poderem se dar, quem sabe, bem no mercado. São intelectuais. De modo que, enquanto eles estiverem, todo mundo ali é mais moço do que eu, a gente tem uma expectativa, né, de uma vida mais produtiva, mais interessante, mais arriscada, mas também mais divertida, né, que é a dos intelectuais que estão pensando, né, que estão assumindo riscos, mas com alegria, né. Mas, em Muniz Sodré continua lá. Então, nós dois somos os últimos dos fundadores, porque eu, mais ou menos como São Paulo, eu entrei depois, mas fui aceito como apóstolo, então eu estou entre os fundadores. Somos os últimos dos fundadores, referências, portanto, da escola, né? Somos os anciões da tribo. E ele, provavelmente, como ele é de cultura africana, né, de origem cultural, ele vai ser um ancestral. Eu não, você é um velhinho, mas, enfim, somos ainda referências, então isso freia um pouco, e para mim, especificamente, a existência do IDEA, né, freia um pouco o impacto do processo de especialização, de hiperespecialização. Mas, do ponto de vista da instituição, esse processo já está bem claro. Quer dizer, antes, e um antes que não tem tanto tempo assim que começou a acabar, as pessoas entravam para a comunicação social. E ali, no 3º, 4º período, escolhiam a sua habilitação. Podia ser jornalismo, publicidade, teve relações públicas, hoje tem produção editorial, tem radialismo, etc. Aí jornalismo saiu, então ficou o curso de comunicação social e o curso de jornalismo. E aí isso precipitou a configuração de que hoje existe uma escola de comunicação cujos alunos, no entanto, não entram para a comunicação, entram já diretamente para jornalismo ou para publicidade, ou seja, entram com a expectativa de uma especialização mais ou menos imediata. O que fez refluírem também as matérias teóricas, as matérias de formação básica, que deram à ECO a sua qualidade humanística e a sua diferença em relação a todos os outros cursos de comunicação no Brasil. Não por acaso a nossa pós-graduação, que é onde isso se torna mais evidente, foi a primeira e, por algum tempo, única, né? O único programa que teve a nota máxima de avaliação, que é 7. Né? 7 eles deviam botar 10, né? Porque 7 é nota para passar sem prova final. Mas, enfim, a nota 7, agora já tem mais uns 2 ou 3 programas, mas o esforço que foi feito para esse resultado está refluindo. As matérias técnicas, os laboratórios técnicos, né, têm hoje uma presença muito grande e a gente tem que brigar pelas matérias teóricas. Quer dizer, existem matérias teóricas do currículo básico, né? Filosofia está lá, ainda tem antropologia, sociologia, economia saiu, e é importantíssimo. Né? O que é a comunicação hoje, se não é empresa? Né?
Então, nós forçamos pelas matérias eletivas. Tem um determinado número de eletivas teóricas e nós carregamos, então, nessas eletivas complementares de teoria para manter acesa esse espírito humanístico, né, que foi o espírito da escola durante muito tempo, com um grande destaque. E que hoje eu não vou dizer que é residual, mas está em refluxo. Não sei quanto tempo isso vai durar até que se tenha ali uma escola técnica de comunicação, que talvez não precisasse de uma universidade, né? Como eu tenho a intenção de viver perto de uns 100 anos, desde que a voz continue boa para poder ser ouvida no fundo da sala sem microfone, e a cabeça fique boa, tem até um script já. Porque eu vou morrer em sala de aula. Então, tem até um script do que eu vou dizer para os alunos. Meia lista. Como Goethe, né? Poderia, como Goethe, né? E é bastante tempo, né? São mais uns 23 anos, e em 23 anos eu não sei se aquilo não acaba antes, né? Faz outra coisa. Em que os intelectuais... Mas é que intelectual não está mais sendo necessário, né? Não está mais sendo necessário do ponto de vista de quem determina o que é necessário. Nós sabemos que é, mas quando o Eco disse, quando a internet se estabeleceu, né, que agora se tornou possível que qualquer idiota se manifeste, né? Antigamente isso era uma exceção, e agora vai ser uma necessidade, porque todo mundo sendo emissor, né, qualquer idiota vai poder falar em igualdade de condições com um professor. Foi a frase dele. E foi isso, né? O trabalho intelectual, a inquietação, a contribuição. Basta dizer uma coisa, não é? O que é que os intelectuais faziam de melhor? Formulavam utopias. A possibilidade de que o futuro seja diferente do presente. E melhor. Ah, sim, e com certeza. Melhor. Um outro mundo possível, né? Fora de Porto Alegre, outro mundo possível e tal. Isso está em vias de desaparecimento, né? Com o negócio da pós-verdade, dos algoritmos, das narrativas, quem domina as narrativas, a ideia de domínio das narrativas é uma ideia de poder generalizado, poder que se dá agora no nível da linguagem, no nível da comunicação, né? E ele abole a... E das emoções. Sim. E das emoções. E das crenças. E ele abole as utopias. Quer dizer, a realidade atual é tendencialmente distópica. E eu tenho desconfiança de que nós estejamos passando por um processo que não é o de mudança de paradigma, esses que eu estudei aqui nesses livros, né? É de uma mudança de civilização. Passar de uma civilização do amor à realidade e à verdade para uma civilização desamorosa, catastrófica, sem utopia, né? E aí eu digo aos meus alunos, bom, o que eu estou dizendo aqui, utopias, etc. Mas então pensem numa coisa. Não, porque a utopia é como um horizonte. Por que a gente vai atrás do horizonte se ele se afasta quanto mais a gente se aproxima dele? Tá bom. Então, façam a seguinte experiência. Vocês estão atravessando um deserto. Meu querido Nietzsche disse, o deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Bom, vocês estão atravessando o deserto. E chegam à beira do mar. E lá longe está o horizonte. Vocês têm a opção de ficar parados ali. Tem a opção de voltar, vocês não querem. Deserto ninguém quer. Então vocês não vão voltar. Vocês podem ficar parados ali conformadamente. Ou vocês podem entrar no mar e nadar. Cada 20 braçadas que vocês derem, o horizonte vai se afastar 20 braçadas. Até o dia em que vocês se sintam tão desconsolados que talvez prefiram morrer afogados ali, porque nunca vão chegar
ao horizonte. Nessa hora, olhem para trás e vejam a que distância vocês estão do deserto. Porque vocês entraram no mar e nadaram na direção que não poderiam alcançar, vocês se afastaram do deserto e podem, a essa altura, estar a uma tal distância dele que nem o vejam mais. E se isso não tiver sido útil para as suas vidas, para as sociedades em que vocês vivem, aí depois vamos conversar, porque alguma coisa está errada no meu raciocínio, mas acho que não. Já que você falou aí do desamor, né? Acho que o nosso querido João César está trabalhando bastante nisso, mas eu queria provocar também, acho que o Ricardo concorda, de que, primeiro, a possibilidade dos chamados novos intelectuais orgânicos a partir de favelas e periferias, etc. E depois também como é que o campo religioso te envolve. Podemos. Fazemos. Pode? Não, para aí, Felipe, por favor.